Rael, conta uma história aí daquelas antigas. É pra já, estou no momento de trabalho, mas já conto essa história. Vamos ver o tema da história. Essa história ela contempla um toco que ficava no meio do rio, um defunto no caixão e uma viúva. Já deu para entender, pessoal? É mais uma história da vida real. Aconteceu no Alto Jari, município de Vitória do Jari, estado do Amapá. Vamos à história. Nesse vilarejo, que ficava numa comunidade ribeirinha, existia um casal já vivendo junto por muito tempo mesmo. E o marido veio adoecer. Passou já estava com aproximadamente uns 2 anos doente. Muito doente mesmo. Cada dia piorando mais. E mais. Então, o vizinho dela, vendo essa situação, começou a dar em cima da vizinha. E a vizinha resistiu por um certo tempo, mas até que teve que ceder para o vizinho. Assim, começaram a ter um caso, marido doente, eles tiveram um caso. Não tendo um caso, então programaram. No dia que ele morrer, a gente vai viver junto, nós dois, vamos formar a nossa família. Ainda estamos novos, disse um pro outro. Vamos viver a nossa vida. Vamos aguardar, em breve ele vai morrer, que a doença dele está se agravando cada vez mais, não tem recurso mais para ele. E ele vai falecer. E a gente vamos viver junto a nossa vida, seguindo a nossa vida. Afinal de contas, quem morreu foi ele, disse o amante da mulher, da esposa do doente. E o ano se passou e a doença se agravou e ele foi, até que um belo dia, ele amanheceu morto. Dormiu e amanheceu morto. Na rede, né? No interior estava mais na rede. Aí a mulher começou a chorar e tal. E reuniu as parentelas, comunicaram e começaram a fazer. Lá não tem polícia técnica. O cara morreu, já vai pro velório direto. Aí começaram a fazer o velório enquanto a outra galera fazia o caixão dele, caixão de madeira. E se bem que entrou pela noite o velório e o casal de amante, que era a viúva, e o amante ficavam se trocando olhares, trocando sinais, né? De vez em quando ele perguntava para ela que hora vai ser o enterro, que hora vai ser o enterro. Ele já queria assumir a viúva, tá entendendo? É um cabra safado, assim. Mas tem muito desse por aí. Então, aí chegou na hora do velório, terminou o velório, o caixão estava pronto, botaram o defunto dentro do caixão e foram-se embora fazer o enterro. Então, no interior, a meio de transporte é mais as canoa a remo. Nessa época, poucas pessoas tinham canoa motorizada, só os barões mesmo. Então, fizeram aquela fila de canoa, enfileirada, cheio de cada canoa com umas 4, 5 pessoas dentro. E foram-se embora, o defunto na frente, e atrás os acompanhantes que iam fazer o enterro. E foi. Lá na frente avistaram um toco no meio do garapé, né, do rio que ia pro cemitério. Sem querer o cara bateu no cemitério, o canoa do caixão. Pá, o canoa virou. Virou e todo mundo foi pro fundo. Os que estavam remando foram pro fundo, sabiam nadar, boiaram e ficaram esperando o defunto boiar. Mas quando que boiava? Demorou, até que começou a boiar mais flores. Aí a viúva olhou pro amante dela e disse: eu acho que o caixão se abriu lá no fundo, porque essas flores estavam dentro do caixão. Eu acho que se abriu lá. E aí começou a boiar a flor, começou a boiar
pertences do defunto. E aí o amante olhava para a mulher do defunto e ficaram assim, em silêncio os dois. Mas assim, meio alerta. Até que de repente o defunto boiou. Vivo! Vivinho da Silva. Tinha se acordado dentro do caixão no momento que o caixão afundou. Ele abriu o caixão, as flores boiaram, começaram a sair e ele seguiu as flores, né? Porque as flores tinham vindo para a superfície. Só que como ele estava muito cansado da morte que tinha sofrido, ele custou a boiar, boiou. Deu aquele respirada funda. Perguntou, cadê a minha mulher? Aí ela, de primeiro momento ela não respondeu. Mas aí, cadê minha esposa? Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Aí o defunto perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Aí se aproximaram dele, explicaram para ele toda a situação. Aí ele voltou para casa, né? Voltou para casa e foram viver junto de novo, ele e a mulher, e os filhos. Só que o amante continuava frequentando a casa da ex-viúva. Então, certo dia ele começou a adoecer de novo e foi até que morreu. Morreu de verdade, dessa vez morreu de verdade, eu acho. Então, teve todo o processo de novo de velório. Então, pela noite tomaram mais cachaça e o do amante sempre junto da viúva. Será que ele vai viver de novo, esse filho de uma égua? A gente não sei, tomara que não, porque eu estou cansado, quero viver contigo agora. Não quero mais viver com esse. Se ele voltar a viver, eu vou matar ele de vez. Ela falava em tom de brincadeira pro amante dela, né? Até que chegou a hora do velório. O velório já terminou o velório, aí chegou a hora do enterro. Aí fizeram aquela fila de canoa de novo, canoa a remo e o defunto na frente. E aí antes dela sair, ela falou ao pessoal que remou na frente, passe longe daquele toco. Vamos passar longe daquele toco para não acontecer o que aconteceu da vez passada. E aí o pessoal foram alerta no toco, né? Mas só que nesse tempo, aqui nesse estado do Amapá, tinha muita madeira enjangada, que lá se soltava uma e ficava tipo um toco no meio do rio. Aí foram-se embora. Quando chegaram num certo lugar, desviaram do meu toco, lá se veio outro toco mais na frente. Aí a viúva gritou lá de trás, olha o toco, olha o toco, olha o toco, cuidado com o toco. Aí tem outro toco aí na frente. Aí desviaram, não deixaram mais bater a canoa no toco. Chegaram até no cemitério, ficaram na beira do rio, enterraram o defunto, deixaram ele para trás, voltaram e o casal de amantes estão vivendo até hoje, já tiveram filhos e filhas, estão vivendo até hoje felizes para sempre. Então essa é a história, mais uma história que eu estou contando. Muito obrigado por tudo, deixe seu like, seus likes, seu comentário para ajudar o nosso canal. Muito obrigado por tudo, tenham uma boa tarde, bom dia, boa noite. Tchau.